Chegou a Sil também. Regina. Boa noite, meu amor. Boa noite, que prazer enorme. Boa noite. Tô super Vamos curtindo aí feliz. um pouco essa música. Para a galera ir chegando, mas bem-vinda. Essa música é para você. Obrigada, essa música diz tudo, né? Essa música é para ti. Quando você me falou do assunto e como você se sente, você falou dessa música. Aliás, você compartilhou no History, né? Verdade. O cartaz da live com essa canção. Eu falei, então é com Isso. essa canção que a gente vai abrir. É isso. É para lá que a gente vai, para o lugar do sol. Muito bom estar aqui com você. Prazer é todo meu, eu fico muito feliz, muito honrada por esse convite e estou muito feliz de estar aqui com você e com todo mundo aqui para conhecer um pouquinho, né, sobre o toque, sobre a síndrome de Tourette e o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida, né, ganhar uma motivação e ser feliz apesar de. Tem tantos Sim. pesares, né? A gente tem tantas dores, todo mundo tem suas dores. E a gente pode trabalhar isso e ter uma qualidade de vida apesar de. Sim. Então, deixa eu te apresentar melhor, né? Roberta Rocha é terapeuta holística, é uma pessoa muito especial como ser humano, e por isso ela está aqui, porque a gente preza por isso, né? É uma pessoa que trabalha como voluntária, né? Como uma pessoa que, no lugar de um dia ter sido uma pessoa com os sintomas do toque e da síndrome de Tourette ativas, hoje em remissão. Então, uma pessoa que faz um trabalho voluntário nessa área, além de tudo, é terapeuta holística, um ser humano incrível e que tem toda a propriedade, né? Então, de falar com a voz do coração sobre uma coisa que muitas vezes a gente está tão distante, né? A gente fala, a síndrome, o toque, a síndrome de Tourette, fica tão distante, né? Quando a gente não viveu na pele. Isso que eu tenho falado muito no Terapeuta Master. A gente precisa conhecer o lugar da dor para poder tratar de uma forma maravilhosa. A Ellen está colocando, tem uma voz super gostosa. Quando eu falei para os meninos que eu ia te contar, aí aquela que tem aquela vozinha assim, bem gostosa, é aquela voz de carioca, aquela voz de Obrigada, locutora, Ellen. né? Aí eu falou assim. Então, Ellen, não está aqui, é que a gente resolveu fazer um charme, né? Eu vim de terapia em ação e a Roberta veio de ressoar, veio homenagear. Então a gente veio, eu vim meio terapeuta em ação, meio ressoar, e aqui tem os vermelhinhos no meio, tem o terapeuta master, a gente tá com tudo e não tá prosa, né? Verdade. Então a gente vai falar hoje, eu quero dar a palavra, primeiro agradecendo a todo mundo que está entrando, a Adri Borges, eu vi um monte de gente aí chegando, a Vanessa, minha amiga lá de Niterói, amo você, a Simone, a Bruna Correia, Valdete Souto, a Lourdes, Bruna Correia. Então, assim, Priscila Porto, parece que a sua fanzoca está falando, te admiro muito. Regina Ribeiro, Aline Fernanda. Então, tem uma galera aqui com a gente querendo te ouvir. Cláudia acabou de chegar também. Tem um Né? monte de queridos meus aqui, pessoas que me são muito preciosas também. Que felicidade. Obrigada, gente. Obrigada por estar aqui participando com a gente. Muito legal isso mesmo. Então, quer que eu fale? Então você merece. Isso, fala um pouquinho pra gente primeiro. Explica pra gente o que é, rapidamente, e depois eu vou te guiando aí nas nossas questões. Então, primeiro explica rapidamente o que é o toque e o que é a síndrome de Tourette, porque tem gente que não sabe, né? Verdade, então, muita gente não sabe. Isso, explica É pra muito gente. importante que as pessoas saibam, né? Inclusive nós, terapeutas, que a gente tem uma ideia até das pessoas que nós vamos estar atendendo, que são pessoas com muitas dores. Falo isso por ser portadora das duas síndromes, desde que me entendo por gente, não sei exatamente a idade que começou. Geralmente começa por volta de 7 anos de idade. E o transtorno obsessivo compulsivo, TOC,
ele é, né, um transtorno mental e ele causa incapacitação em muitas pessoas. Já foi constatado pela OMS que é uma das 10 patologias mentais que mais causam incapacitação nas pessoas. Por quê? Ele é seguido de muita dor, muito sofrimento. O transtorno obsessivo compulsivo, ele é muito conhecido, as pessoas falam muito, né, sobre o toque. A gente costuma dizer, nós portadores costumamos dizer que as pessoas até banalizam um pouco isso, né? As pessoas que têm um pouco de mania, das coisas arrumadas, mania das coisas no lugar, mania de tudo certinho. E existe uma grande diferença entre as manias e o toque. E ela se chama dor, ela se chama culpa, ela se chama medo, né? As obsessões, transtorno obsessivo compulsivo, as obsessões são pensamentos, são ideias, são números, são regras, são coisas que ficam na mente durante todo o tempo, fazendo com que a gente faça as compulsões, que são os rituais. Esses rituais, eles aliviam o toque momentaneamente. Durante algum tempo, Rosa, deixa eu só te perguntar uma coisa. Tem como você tirar, porque o pessoal está falando que está baixa a sua voz. Será que se você tirar o fone... Tá. Sim, eu acho que a captação do áudio fica um pouquinho melhor. Ver se melhora. Vamos experimentar? Ah, sim, melhor. Assim? Fica legal? Isso, então, fica. Então, as obsessões são esses pensamentos, né, que ficam repetidamente, sempre muito ruins. Nunca são pensamentos bons, nunca são pensamentos positivos, são pensamentos muito ruins. E as pessoas conhecem muito esses como mania de lavar as mãos, mania de arrumar as coisas, mania de tomar banho, né? Toma muito banho. E, na verdade, essas manias são os rituais. Os rituais, eles acontecem para que alivie um pouco essa dor. E essa dor, ela é aliviada só momentaneamente. Depois ela volta com muito mais força. Tá? Então é um processo para acalmar a mente, mas na verdade o grande sofrimento está com relação aos pensamentos que a pessoa está tendo. Exatamente. Então é o pensamento que é o sofrimento. Isso. O ato o lavar de lavar a mão, limpar. O toque de contaminação. A pessoa acha que ela está contaminada, que se ela tocar em alguma coisa ela vai pegar AIDS, ela vai pegar qualquer doença, Covid, enfim. Nessa época, então, de Covid, as pessoas estão sofrendo muito com isso. Né? Então, ela lava a mão, muitas pessoas lavam as mãos até ferir, né? Tomam um banho de 3, 4 horas. A Luciana Vedramini é uma das atrizes que, né, tem o toque, o Roberto Carlos também tem o toque, né? E ele se manifesta de formas muito diferentes, né? Tem o de simetria, que é colocar as coisas todas arrumadinhas, não pode tirar. Isso traz sofrimento para a pessoa e para a família, porque todo mundo tem que colocar as coisas ali nos seus devidos lugares o tempo todo. Não pode tirar aquilo dali da onde a pessoa colocou. E isso é angustiante, né, para a pessoa e para todas as pessoas que cercam essa pessoa. Né? Tem o de conferência, que a pessoa... ela está conferindo, ela vai lá, ela sai e ela volta, ela tem que conferir a porta e quando ela já está lá embaixo, ela volta e tem que conferir de novo. E são sempre pensamentos ilógicos que cercam isso. São pensamentos como, se eu não for lá em cima, se eu não verificar o bico do gás 10 vezes, a minha mãe pode morrer. Mesmo sendo ilógicos, eles são incontroláveis. Não tem... Então, essa é a diferença entre a mania normal, que todo mundo tem um certo nível de mania, tem fases, né? Então, que a gente fica mais assim, sai, aí não sei se eu fechei a porta ou não, aí volto. Isso é uma pequena mania, ou quando é um hábito... Eu dizer que isso, no caso, é até prudência, né? Se você Sim. Dúvida, a gente vive muito no automático, né, Gel? Então, assim, se você sai, às vezes você faz, você não tem certeza que fechou. Então... é válido que você volte lá uma vez e verifique que está fechado. O portador de toque, ele vai por ritual. Ele vai, volta 5 vezes. E o motivo é esse grande sofrimento, né? Por trás é o grande sofrimento. Eu costumo dizer para
para as pessoas que é diferente assim. Por exemplo, eu gosto da minha casa muito arrumada. Eu não gosto de sair e deixar a minha cama por fazer. Ok. Eu faço isso sempre que eu posso, tá? Se por acaso eu perder a hora, me atrasar, eu vou sair, vou deixar minha cama desarrumada e a casa de cabeça para baixo. Tudo bem. O portador de toque, não. O portador de toque, ele não consegue ir. E se ele for, ele vai passar o dia inteiro em sofrimento. Ele vai sofrer e ele vai pensar nisso o tempo todo e vai ter que fazer 500 mil rituais para poder se livrar desses pensamentos que vão aliviar momentaneamente e vão voltar, né? E tem o toque que pouquíssimas pessoas conhecem, que é o de pensamentos intrusivos. São pensamentos que entram, você não vê a pessoa, né, com a contaminação, de lavar a mão, arrumar nada, e você custei a ser diagnosticada com toque porque poucas pessoas conheciam, poucos médicos até na época sabiam, né, do toque do pensamento intrusivo, que é um dos mais incapacitantes, porque é fácil você colocar uma pessoa para te ajudar a não passar tanto tempo lavando as mãos, mas o pensamento é uma coisa muito difícil de controlar. E esses pensamentos são muito ruins. Geralmente são voltados às coisas que a gente mais gosta, as pessoas que a gente mais ama. Tem o toque religioso de pensamento intrusivo, por exemplo, que vou colocar aqui um exemplo, uma pessoa muito católica, né? Adora Jesus, adora Maria, e ele tem pensamentos com Jesus e Maria, por exemplo, né? Voltado também ao sexual, tendo relações sexuais. E uma mãe, pensamento que vai matar o seu próprio filho. Existem casos de pais que chegam ao filho a uma certa idade e nunca conseguiram pegar o filho no colo porque acham que vão matar. Isso não acontece, mas isso é muito, muito certo na cabeça do portador do toque. Ele vislumbra. É muito sofrimento, né? Porque apesar de você já. A gente conversou um pouquinho e você me explicou. Quem tem esse tipo de toque de pensamento intrusivo, dificilmente vai às vias de fato. Mas a culpa, o que é um pensamento intrusivo, fazendo um paralelo com o que a gente trabalha com terapias energéticas, espirituais, a gente pode até entender que talvez são casos obsessivos ou auto-obsessivos, né? A obsessão, a gente está falando a nível espiritual, não só a nível de psíquico, né? Como classificação psíquica, como a psiquiatria ou a psicologia classifica. A gente está falando da classificação mais espiritual. Então, você me falou isso, que quase nunca, quer dizer, não tem esse índice de chegar em vias de fato. Toque, somente toque, ele nunca chegará a via de fato. É justamente mas ele tem isso, a culpa, o medo, é se sentir sujo, é se sentir podre por pensar em estar tendo relação sexual com a mãe, por exemplo. Sim. Com o cachorro, que vai matar o cachorro. Então ele pensa, se eu estou pensando, é porque será que eu poderia fazer? Isso já traz culpa, já traz sofrimento, já traz dor. Você passa a se achar completamente inadequado, sujo, não tem direito de pertencer, não tem direito de se amar e nem de ser amado por ninguém, porque você realmente não presta. Você não vale nada. Se você tem capacidade de pensar uma coisa dessa, talvez você tenha a possibilidade de fazer. Isso não é real, mas é o pensamento. E aí a diferença também, né, que você falou, que eu achei muito interessante, que a diferença também, por exemplo, um psicopata vai ter esse tipo de pensamento, mas ele é frio. E ele vai lá e vai fazer aquilo para satisfazer o seu desejo. O portador de toque, que tem essa característica dos pensamentos intrusivos, ele vai vai pensar, não necessariamente sentir, mas vai vir aquele pensamento, ele vai se sentir tão culpado, ele não vai fazer aquilo, mas aquilo estraga completamente as relações sociais e a própria relação com ele mesmo, porque ele se sente a pior pessoa do mundo. A partir daí ele começa a se isolar, porque ele tem medo que faça alguma coisa. É justamente essa a diferença entre o psicopata e o portador de toque. A culpa. A culpa que cega, que... É sem palavras, é uma coisa incrível realmente, porque
O psicopata, ele faz e acha normal o que ele está fazendo. Ele está fazendo e pronto, era para fazer. E o portador de toque, ele jamais faria. Mas a culpa que ele sente em pensar que poderia fazer, que passou pela cabeça dele, um pensamento, de repente, sexual com um filho, com um irmão, com uma mãe, um pensamento de Jesus e Maria, um pensamento de um estupro, deles violentando o seu próprio animal, isso traz um sofrimento muito grande. É essa a diferença. É um grande conflito moral, né? Um tem o conflito moral, o outro não tem, é a moral, não tem o conflito moral. Exatamente. É por aí mesmo. E a síndrome de Tourette? Então, assim, qual é a diferença? Ou ela faz parte do quadro? É um desdobramento do toque ou não? É uma síndrome separada? Como que é isso? Explica pra gente. Então, tanto o toque quanto a síndrome de Tourette, quanto outras patologias psiquiátricas, elas trazem geralmente comorbidades. Que são comorbidades? São doenças que vêm acompanhando. Por exemplo, a síndrome de Tourette pode vir, não tem que vir, tá? É porque eu sou gulosa e eu peguei logo um combo, né? Mas de síndrome de Tourette e toque, mas geralmente elas já vêm realmente acompanhadas, né, por síndrome de Tourette com toque, com a fobia social, com depressão, com agorafobia, síndrome do pânico, TDA, TDAH, né? Ela geralmente vem acompanhada com alguma coisa assim, né? Mas não necessariamente, tá? A pessoa pode ter só o toque ou só a síndrome de Tourette. Mas é bem comum que a pessoa tenha mais de um. Geralmente, principalmente a depressão, né? Que a depressão, ela vem junto com esse sofrimento. Você sofre muito, então você acaba entrando em depressão, né? E a síndrome de Tourette, ela é muito confundida com síndrome de tiques, né? São tiques motores, né? Que são balançar a cabeça, mexer ombro, sacudir perna, balançar pescoço, piscar olhos. Tem os tiques vocais, né? Ou a gente chama também de nasofônicos, que podem ser sílabas, podem ser sons grunhidos, pigarros, espirros, enfim, coisas desse tipo, né? E tem a forma mais diferenciada, que é a colalia, que é a repetição de palavras. A pessoa fala e ela repete, ou ela mesma fala e repete a palavra. E a coprolalia. A coprolalia são palavras obscenas, né? Gestos obscenos de baixo calão, tá? Que são ditas de forma espontânea, não é... Todos esses tiques, eles não são controláveis. A gente fala que não é controlável. Eu costumo dizer, né? A ciência fala de forma diferente, fala que, né, o coração não é controlável, mas o tique, de repente. Mas, por exemplo, eu posso falar para você para segurar, piscar os olhos, e você vai conseguir durante alguns segundos, assim como eu posso conseguir segurar o tique durante alguns segundos, né? Mas uma hora ele vai soltar. Ele vai acabar escapando. O que eu li foi que você segura, 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 quando solta, vem com aquela verborragia toda, vem... aí vem tudo de uma forma, né, segura. Principalmente quando você está em público, né? Você tenta segurar, você tenta se conter, disfarça, joga um cabelo, segura ali e corre para um banheiro para ficar sozinho, se solta, entendeu? E é assim. E a diferença dos tiques comuns para a síndrome de Tourette é que a síndrome de Tourette não tem cura, né? É uma doença neurológica ou neuroquímica, como queira, e ela vem acompanhada durante algum tempo, né? Os tiques geralmente eles vêm em alguma fase da infância, da adolescência, no período de muita ansiedade, e eles passam. A síndrome de Tourette não, ela acompanha durante toda a vida, ela vai acompanhando. E durante algum tempo você tem que ter um toque, os movimentos motores e
nasofônicos ao mesmo tempo, durante algum tempo da sua vida. Pelo menos um período de alguns meses a um ano. Você tendo esses dois, aí os médicos acabam diagnosticando como a síndrome de Tourette. Eu achei interessante aqui, eu estou olhando, tem uma pessoa que eu acho que deve ser do teu grupo, que chama Lene. Ela colocou algo interessante e fala: nem todo transtorno mental é obsessão espiritual, contudo, as obsessões espirituais são causas de muitos transtornos mentais. Sim, a gente concorda plenamente com isso. Existem algumas linhas espiritualistas que dizem que praticamente todos, mas a gente não pode afirmar, né, sem realmente ser a pessoa que faz o diagnóstico, tem essa sensibilidade, ou é o terapeuta que está ali para perceber isso. Mas eu concordo, Lene, eu acho que é fato isso. E ela colocou: é exauriente, o portador fica exausto, e ela fez uma pergunta que a gente vai responder daqui a pouco, que é: como a terapia holística pode ajudar no toque, né? Então, isso é algo que a gente combinou até de falar, né? Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho de você, assim, como é que foi assim o teu processo, como foi ter a manifestação do toque e da síndrome de Tourette, como foi para você viver isso na infância e como está sendo hoje, né? Para você olhar para trás, hoje você é uma pessoa que trabalha, né, num projeto maravilhoso como voluntária, que eu anotei até aqui para falar, que é o... A Deixa eu ver Stock. aqui. A Rio Stock, né? Então, que é uma associação de familiares e amigos e pessoas com transtorno obsessivo compulsivo e síndrome de Tourette do Rio de Janeiro. Então, tem reuniões periódicas, tem local para atendimento, né? Tudo isso eu vou deixar depois na descrição do próprio vídeo. Eu acho que isso é importantíssimo, que isso fique registrado, para que as pessoas que assistirem a live tenham vontade. Eu também queria dizer que a própria Roberta, né, como terapeuta energética e holística, ela tem todo o know-how, por ser a pessoa que passou pela experiência, para tratar esse tipo de síndrome, por isso ela está aqui passando para a gente essa experiência. A gente tem muito que aprender com ela, né? E a gente tem uma surpresinha para vocês daqui a pouco, mas eu vou falar só daqui a pouco. E eu gostaria que ela falasse um pouquinho da experiência dela e como, para a gente poder entrar no assunto da terapia holística, falar como é que foi a questão da infância, depois como foi o processo da remissão, porque não tem cura, né? E como também que a terapia energética, se você sente que fez alguma diferença para você com relação a essas patologias, tá? Então, fala um pouquinho da tua experiência para a gente. Então, como eu iniciei, eu sou portadora desde pequena. Levei muitos anos para ser diagnosticada, porque hoje os médicos estão bem mais experientes, mas antigamente eles não sabiam diagnosticar. Desde muito novinha, minha mãe sempre me levou para vários psiquiatras, neurologistas, psicólogos, e custaram muito a me diagnosticar, né? Hoje, que bom que a gente tem médicos com mais experiência no assunto, né? Porque são eles que fazem o diagnóstico, não é o terapeuta, não somos nós, né? Ele que traz o diagnóstico. E daí eu passei por muita coisa, né? Hoje chamam de bullying. Eu tô com 50 anos, então no meu tempo não tinha essa palavra bullying, mas é exatamente o que a gente sofria, né? As próprias crianças, os próprios colegas, os próprios professores nos viam sempre como diferentes, estavam sempre rindo, fazendo uma piada. Não tanto pelo toque, porque o meu toque de pensamentos intrusivos, então as pessoas, elas não sabiam o que eu estava pensando, mas os meus movimentos involuntários, eles eram demais. E chegaram sim a atrapalhar, chegavam a atrapalhar as pessoas muitas vezes, porque durante uma prova, né, aumentava a minha ansiedade, então eu soltava grunhidos, sons e balançava a cabeça e aquela coisa toda, e não havia esse entendimento da parte dos professores. Hoje existe a inclusão, né? No meu tempo não existia isso, então eu tinha dificuldade às vezes por fazer a prova, não por não saber,
mas me concentrar e conseguir parar e escrever. Então eu escrevia, apagava, escrevia, apagava, escrevia, apagava 1000 vezes, rabiscava a folha, apagava tanto que rasgava, tinha que pedir outra. Enfim, durante a minha infância, durante a adolescência nem se fala, é bem complicado ser uma adolescente, né, com esse tipo de transtorno. E durante a fase adulta também, sabe? Infelizmente, ainda existem muitas pessoas aí que não conseguem compreender, não conseguem ser solidárias, não conseguem ter empatia, né? Então apontam não só os portadores de síndrome de Tourette e TOC, mas as pessoas com deficiência mental, deficiência física, né? Quem nunca imitou o gago, imitou o fanho, né? Isso tudo traz muito sofrimento para a pessoa, muito sofrimento mesmo. E eu fui tratada com o tratamento convencional, né? Que é feito com medicamentos, é feito com terapia convencional. Eu sou muito grata, seria assim uma ingratidão muito grande eu dizer que não me ajudou, porque me ajudou muito, de verdade, foi fundamental. Mas aí ficam as feridas, né? As feridas de uma vida toda. O não pertencimento, falta de amor próprio, de valor, a culpa, o medo, as fobias. Então, essas coisas, elas continuaram de forma muito intensa, atrapalhando muito a vida. Já não basta os que a gente traz, né? Durante a vida toda, a gente passa por muitas coisas. Mas essas coisas foram agravadas em mim devido ao TOC ou Tourette, né? Essas sensações todas de medo, de culpa, de não pertencimento, de falta de amor, de valor. Eu não achava que eu podia ser amada porque eu era daquele jeito. Então você começa a aceitar tudo e qualquer coisa. Você passa a querer ser a boazinha para que as pessoas gostem de você. Você aceita relacionamentos abusivos porque você, pelo menos ele me aceita do jeito que sou, né? Então você se desvaloriza, você não se ama, você não se aceita. E aí entram as terapias holísticas, né? Nesse momento entra o aprender a se amar, a se valorizar, a se aceitar do jeitinho que é. Com todos os tiques, com todo o toque, não ouvindo, não enxergando, estando fora dos padrões de beleza, sendo gordo, magro, feio, bonito, enfim, né? Tendo um membro, não tendo. A gente aprende a se amar, aprende a se valorizar. Aí entra o nosso trabalho. Eu acho que ele realmente, Gel, é fundamental para essa parte, para essas feridas que ficam. Então, para as patologias em si, as terapias é a terapia cognitivo-comportamental. Junto com medicações específicas, porque são doenças que já estão implantadas no nível neurológico. Então, precisam de tratamento bioquímico e isso é necessário. Não se deve, não se pode, né? Agora, a terapia holística vai trabalhar em cima desses traumas, dessas dores, dessas feridas que ficam desde lá da infância, passando por todo esse processo, e que, obviamente, retiram uma carga, e que ajuda, então, no processo da remissão, já que não existe uma cura. Então, você consegue fazer o controle comportamental e químico, né? Então, você vai conseguindo diminuir, e ao mesmo tempo que você entra num processo de aceitação, de autoaceitação, começa a fazer esse processo que você falou. Eu tenho certeza que muita gente se emocionou porque começou a subir corações, né? Quando você falou do sentimento que é, da dor que é, você se sentir excluído, rejeitado pelos outros, mas principalmente por si mesmo. Essa é a pior. Porque você não se encaixa, porque você não se enquadra, porque você não queria ser aquilo que você é. E esse é a maior dor que o ser humano pode carregar, é não se amar.
né? E aí a gente fala muito disso nas terapias holísticas, que o maior processo auto-obsessivo é o processo da falta de amor próprio. Exato. Porque você aumenta a própria tortura, você aumenta, inclusive, a força dos pensamentos intrusivos. Exato. Né? Fortalece, com certeza. Então, Exatamente. é isso. E aí, você chegou nesse processo, você conseguiu, através da terapia cognitivo-comportamental, mais da medicação, você conseguiu chegar num processo de remissão, né? De estabilizar esses sintomas. E depois você encontrou a terapia holística. E aí você começou. Quando você foi para a terapia holística, qual foi o ganho que você teve? Foi essa cura da alma? Foi realmente essa qualidade de vida nessa aceitação? Teve mais alguma coisa? Conta aí pra gente. Exatamente, Gel. O que acontece? Como eu disse antes, o tratamento convencional ele é fundamental, né? Ele já chegou a um nível físico muito grande, ele precisa desse acompanhamento. E daí os sintomas, né, são tratados. Né? Você aprende com a terapia cognitivo-comportamental a um controle, como lidar com aquelas compulsões, como lidar com aqueles pensamentos, de que forma agir, né? Se você deve deixar o pensamento fluir, se você deve suprimir, né? Como você deve lidar com aquilo. Isso foi muito importante. Daí eu encontrei esse grupo de apoio que hoje eu ajudo a dirigir, que é esse trabalho voluntário que a gente faz. Né? Não é um grupo de terapia, é um grupo de apoio. Tá? Hoje nós estamos fazendo um atendimento online desde o início da pandemia. Então, assim, para mim é muito gratificante, inclusive, porque a gente consegue atender um número de pessoas grandes que só tem um grupo de apoio para toque e síndrome de Tourette no Rio de Janeiro e em Santos, se eu não me engano. A Lenise está aí acompanhando, se ela puder colocar para mim aí se é isso mesmo. Eu acho que só tem esses grupos de apoio aqui. Então, assim, nós conseguimos abrir esse espaço para pessoas de outros estados e até de fora do Brasil. Isso tem sido maravilhoso. Tratamos os sintomas e ficaram as feridas. Essas feridas que a gente traz desde a infância, né? Que eu acabei de citar aqui há pouco. Essas dores, esse sofrimento. E com a terapia holística, com o tratamento que, né? Primeiramente, a gente tem que se tratar. O terapeuta tem que ter o terapeuta, né? Minha terapeuta. Então, com essa ajuda foi fundamental, sabe? Tirar as cargas que não são minhas, um tratamento energético, tirar tudo que não é meu, que não me pertence, me limpar como se fosse uma grande faxina na alma, né? Dar aquela grande faxina na alma e daí começa a te mostrar quem é você. Deu uma travadinha, ela já está vindo. Travou para vocês também ou é só para mim? Rob? Deixa eu ver aqui se é a minha internet. Deixa eu ver se ela está aqui. Vou chamar de novo. Vocês estão curtindo, gente? Estão curtindo a live? Voltamos! Voltamos. Deu uma travadinha aqui. Então, eu acho interessante a gente colocar isso. Eu queria colocar mais uma vez, assim, eu estou muito feliz da gente estar junto aqui hoje, né? Eu sinto, também queria dizer algo bem legal, né? A Roberta, eu vou lançar os. Posso falar? Posso falar da surpresa que a gente trouxe? Então, a Roberta é terapeuta do método humanoterapeuta, que é o mesmo método que eu também aplico. É uma terapia energética que trabalha no campo espiritual, emocional, mental, né? Então, é uma terapia completa, que tem vários níveis. Eu sei que tem pessoas aí curiosas, acho que até pessoas que te conhecem, né?
Então, vai ser um bom momento, assim, pós-live, de você poder contar um pouquinho mais do que você tem feito nesse sentido, né? Desse acolhimento e daquilo que você pode oferecer, não descartando nenhum tratamento convencional, mas sendo um tratamento paralelo e um tratamento que vai ajudar a liberar, complementar, que vai liberar, né, toda essa parte emocional, afetiva, desse amor próprio, dessa cura dessas feridas, de poder estar trabalhando em todos esses outros corpos que não são o corpo físico, não é? E nós queremos, então, lançar aqui um desafio para vocês, né? Que desafio é esse? Vocês precisam seguir o @terapias.flordavida. Depois vocês têm que curtir a nossa live. E quem tiver interesse, a Roberta está oferecendo 2 pacotes de tratamento humanoterapeuta, 2 pacotes de tratamento humanoterapeuta para quem tem diagnóstico de Tourette e TOC. Pode ser alguém da sua família, se você estiver na live? Pode. Então você vai escrever aí, eu quero, e do lado você vai botar ST, se for síndrome de Tourette, e vai botar eu quero, TOC, se for TOC. Então são 2 pacotes. Vocês podem colocar. Pode ser mais de uma pessoa? Pode, porque nós vamos sortear, tá? Então, conforme o número de pessoas que tiverem, vai haver um sorteio. E a Roberta também está disponibilizando um pacote completo de tratamento para alguém que não tenha nem a síndrome de Tourette e não tenha o TOC. Então você põe, eu quero, aí, agora não, faz o seguinte, quando eu soltar a live, porque se colocar aqui a gente não vai conseguir pegar, tá? Então, assim que a gente terminar a live, eu vou subir a live no Terapia em Ação. Você vai lá, coloca eu quero, tá? Bota o que é, se é a síndrome de Tourette ou se é o TOC, e quem quiser concorrer a um pacote normal, que eu digo sem essa especificidade, né, de ter alguma síndrome, coloca só eu quero. E nós vamos fazer o sorteio e eu vou divulgar na próxima terça-feira, tá bem? Então, ó, perguntou aqui, arquitetura, quem pode diagnosticar? É somente o neurologista ou outra especialidade? Quem faz o diagnóstico? Psiquiatra. Neurologista. Isso. Então, além do neurologista, também o psiquiatra, tá bem? A Priscila respondeu também. Então, estamos aqui com essa indicação. É isso. O povo está bem ativo. O Ricardo Basto falou, terapeuta e pessoa maravilhosa. A Lenise disse, os corpos astrais necessitam de diferentes abordagens e acessos. O pessoal está inteiradíssimo nisso. Femela falou, amo demais. A Lenice falou, Roberto, um trabalho maravilhoso, terapêutico na alma. Gente, não percam a oportunidade de concorrer a esses 3 pacotes de tratamento que a Roberta está oferecendo. Curtam a live quando terminar. No corpinho lá das mensagens, escreva eu quero e coloque qual é a síndrome que você está especificando. A gente vai entrar em contato, a Roberta vai entrar em contato e curtam o @ dela lá, que é o @terapias.flordavida, tá? Isso é algo maravilhoso que ela está oferecendo para vocês, é um trabalho muito lindo, é um trabalho caro também, né? É um trabalho, assim, caro em todos os sentidos, é caro por ser precioso e, ao mesmo tempo, é um tratamento que muitas pessoas não têm condição de pagar, então é uma grande oportunidade para você que tem alguém na família ou que tem a síndrome ou o TOC e que deseja tratamento, e também para qualquer pessoa que esteja aqui, né, que queira também. São 2 pacotes para quem tem as patologias e um pacote para quem não tem, tá bem? Eu quero agradecer muito a presença da Roberta, dizer que eu sou fã, né? A gente se conheceu assim por conta do terapeuta, do humanoterapeuta, né? E a gente foi se conhecendo nas redes sociais.
E é isso, a gente foi criando esse laço. Hoje eu sou sua terapeuta, agora você está aqui ensinando pra gente, né? Estou fazendo um tratamento com você, mas quem sabe amanhã você que está fazendo em mim, porque é assim a vida. A gente está aqui para voar junto e eu acho você fantástica, acho que você é uma baita de uma terapeuta, um baita de um ser humano. E eu espero ver você ainda palestrando muito e falando muito sobre esses assuntos tão importantes para a gente. A Bruna Correia falou: gostaria de saber mais sobre esses tratamentos. Minha filha foi diagnosticada recentemente com síndrome de Tourette. Bruna Correia, assim que terminar a live, coloca eu quero e bota ST. E a Roberta vai conversar com você sobre isso, tá? Coloque lá. Ela vai te dar um apoio, nem que seja para te dizer como é. Se você não for sorteada para ganhar um tratamento, ela pelo menos vai te orientar, tá bem? Então, coloca, não deixa de colocar, é uma grande oportunidade de você ganhar o tratamento para sua filhota, tá? É muito bom esse tratamento para adolescentes, para crianças, tá? A Lenise disse: Bruna, entre em contato com a Rio Stock. Sim, são coisas diferentes, né, Lenise? Então, a Rio Stock é o grupo de apoio, aqui a gente está oferecendo também esse apoio com esse tratamento. Uma coisa não invalida a outra, são coisas que podem ser feitas concomitantemente, sem nenhum tipo de dano ou efeito colateral, né? Então, não deixe de se manifestar aí, Bruna, tá? Tem perguntas aqui, deixa eu ver. Então, tá aqui. A própria Lenice perguntou: explica um pouquinho como a terapia holística pode aliviar a doença do portador. A Rob falou isso, né? Explicando que trabalha nessa parte emocional, na parte psíquica, nessa parte que ficou destruída, dessa persona que não se aceita, dessa pessoa que não se ama, porque não se enquadra, porque não se encaixa, porque a sociedade rejeita, né? Então, a gente quer pertencer, todo mundo quer pertencer. Então, quando a gente não consegue isso, e a gente tem algo que a gente considera feio, execrável, inadmissível, a gente passa a se fazer muito mal. Então, a terapia holística tira um pouco essa carga, ajuda a elaborar essa dor, né? Assim como outros tratamentos de psicologia, Gestalt, outras linhas também de terapias também vão ajudar. Mas a terapia energética tem algo especial nesse sentido, né? Porque trabalha a nível dos outros corpos que a gente tem. Isso é para quem acredita um pouco mais na questão da espiritualidade, e enfim, né? Aí é também uma questão muito nossa. Rob, fala pra gente mais alguma coisa que você queira, a gente está aqui para te ouvir. Você é fantástica, muito obrigada por ter vindo. Eu quero agradecer, né? Eu estou honradíssima com o convite, muito grata mesmo pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o TOC, a síndrome de Tourette, que ainda é muito desconhecido para muita gente, né? Trazer um pouco de lucidez a respeito do assunto. Claro que a gente gostaria de ter 2, 3 horas aqui para ficar falando, porque esse é assunto que dá pano para manga. Né? Eu acredito que muitas pessoas tenham dúvida, tenham ficado até com bastante dúvidas, mas eu estou aberta a perguntas. Vai lá no @terapias.flordavida, coloca lá no direct e eu vou ter o maior prazer em tirar dúvidas e responder tudo que tiver ao meu alcance, o meu conhecimento. Eu vou passar para vocês com o maior amor e carinho, independente de participar ou não, né? Que eu acho assim, que vai ser muito legal. Seria assim, é um presente que eu quero dar do meu coração, da minha alma, né? Esse tratamento, essa terapia, como eu fui ajudada, como eu melhorei a qualidade de vida a partir desse tratamento energético. Eu já estava em remissão dos meus sintomas, sim, né? Mas a minha alma estava muito ferida. Eu tinha feridas que eu trazia desde pequititinha. E coisas que eu nem imaginava que eu tinha quando foi vasculhado, foi descoberto que eu tinha coisas que eu nem sabia que eu tinha. Eu tinha dores que eu não sabia que eu tinha. Então, esse é um presente que eu quero dar do meu coração para essas pessoas, né?
com TOC e síndrome de Tourette, para que elas possam experimentar um pouco dessa delícia que eu experimentei, que é o carinho na alma. O carinho na alma é uma coisa muito gostosa que eu nunca tinha recebido, né? Então eu quero dar. É muito bom a gente poder dar. E se eu tenho, eu quero dar, né? E também para as pessoas, né? Todo mundo tem dores, independente de qualquer coisa, de ter ou não a síndrome de Tourette, nós temos dores que nós trazemos, né? Às vezes de muito tempo atrás. Então, eu quero dar para essas pessoas também. Então, vão ser 2 para os portadores de síndrome de Tourette e TOC, e 1 para as pessoas que também estejam passando por qualquer dor. Vai ser um prazer enorme, vai ser uma honra tratar vocês. Tá? Então, corre lá, coloca, e eu estou aberta a perguntas. Quem quiser perguntar, quem quiser saber um pouquinho mais, eu posso, na medida do possível, eu vou estar lá respondendo para cada um de vocês. Eu quero agradecer muito a você, Giovana. Assim, você é uma pessoa maravilhosa, é uma alma linda, é uma pessoa de um amor enorme, de um carinho enorme, de uma presença enorme. Onde você chega, você ilumina, você irradia esse amor para todo mundo, né? Então, eu quero te agradecer muito essa oportunidade, agradecer a Deus Todo-Poderoso, ao universo, esse presente que Ele me deu, que foi você na minha vida. E todas vocês e todo mundo que está aqui, eu quero agradecer, gente. Olha, eu tô vendo tanto nomezinho passando aqui, porque eu não posso ficar mexendo, porque eu sou meio estabanada. Eu acabo derrubando tudo, mas eu tô vendo um monte de nomezinho de pessoas que me são muito caras mesmo. Obrigada pela presença de todo mundo, obrigada pela presença das minhas amigas de turma, de estudo, de terapeuta master. Nós agora somos terapeuta master. Que delícia ver vocês aqui participando com a gente, compartilhando desse momento. E eu estou aberta a todas vocês, inclusive, né, do grupo, para poder perguntar se tiver alguma dúvida, se tiver alguma dúvida com pacientes de vocês, como lidar com o TOC, síndrome de Tourette, no que eu puder ajudar, eu estou totalmente disponível. Isso é bem legal, gente, porque cada uma de nós tem uma expertise, cada uma de nós vem com uma vida, e tudo que a gente viveu serve para a gente cumprir essa missão que a gente está agora como, né, terapeuta, sendo terapeuta. Então, olhem para a Roberta como essa referência nessa área. Se alguém precisar de ajuda, saber como conhecer melhor essa dor, saber como pode ajudar, lidar, vocês, por favor, entrem em contato com ela. Cada um tem a sua expertise, cada um tem a sua luz, cada um traz a sua sombra que transformou em luz, e aí esse farol acende, né? E aí a gente pode fazer brilhar para muito mais gente. Roberta tem essa presença também, você não estaria aqui se a gente não tivesse essa grande afinidade de alma. Eu te encaro como uma pessoa muito especial por tudo que você superou. Eu, por ter tido você no consultório, tenho, até hoje a gente está trabalhando, eu sei o tamanho... Há muito tempo, não te abandono nunca. Terapeuta tem que ter terapeuta, né? Então, você me deu a honra de compartilhar comigo o tamanho dessa dor, né? O tamanho da ferida que essa criança, que essa menina que você está cuidando hoje, né? Você fala, agora eu estou cuidando da minha menina, estou cuidando dela. Isso é tão bonito, é um processo que me emociona. Então, eu tenho certeza que isso vai dar bons frutos. Você está aqui para brilhar, para dar luz, para ser farol, para muita gente que passa por isso, né? Então, nada do que você viveu foi em vão. E agora é a hora de você meter a mão na massa e fazer acontecer. Muito mais do que você já faz, porque você já faz um trabalho foda, na Rio Stock, né? Então, mais uma ferramenta para você continuar iluminando o caminho de muita gente que tem essa dor na alma, né? Então, obrigada pela sua presença, parabéns por você manifestar esse amor e essa luz dessa forma. Muito obrigada por tudo. Gente, não esqueçam, a Roberta está oferecendo 3 pacotes para sortear, 2 para quem tem a síndrome de Tourette ou o TOC ou algum parente. Por favor, curtam o arroba dela, curtam a live e quem quiser coloque eu quero. ST, se for síndrome de Tourette, eu quero. TOC e
eu quero, se a pessoa não tem nenhuma dessas patologias e quer concorrer a um pacote de tratamento com a Roberta, eu recomendo, tá certo? Sorteio Então, terça-feira que vem aqui, né, Gel? eu vou sortear terça-feira que vem aqui. E eu quero lembrar vocês que quinta-feira tem a live do Ressoar no mesmo horário. E o nome da live, gente, a pessoa esqueceu. Deixa eu ver aqui. Tem tudo a ver também, assim, a gente estava... Quem vai ministrar é a Sônia Spear, do Grupo Ressoar, né? A Soninha, que vai colocar. Deixa eu ver aqui o nome da live, porque a gente fez com antecedência. E eu vou colocar aqui, peraí. Por que o nosso corpo adoece? Então, é a próxima live. Vai ficar salva, Leni. Porque o nosso corpo adoece. Então, a Sônia é nossa especialista em medicina germânica, então a gente traz à luz da medicina germânica a questão da espiritualidade, da bioenergética, das terapias energético-espirituais, ok? Então, é isso aí. A gente espera vocês na próxima quinta. Eu sei que você vai estar aqui com a gente, né? E muito obrigada, gente. Um beijo bem gostoso. Não deixe de fazer aí, de concorrer, tá? Vamos ver todo mundo brilhando. Rob. Agradeço muito a você e a todo mundo que está aqui participando, as pessoas que também... Pode ser colocado depois, tá? Quem não vê agora pode assistir a live depois e pode colocar, pode participar com a gente também. É só para o pessoal que está ao vivo, não. A vida inteira eu perguntei por quê. Eu questionei muito a Deus, sabe? Por que eu tenho isso? Né? Por que eu vim com essas coisas nos momentos de sofrimento? E hoje eu entendo por quê. É para poder ajudar outras pessoas. Quem tem a dor sabe o que é dor. E dor dói, né? Então, a gente está aqui para ajudar muitas pessoas a curarem essas dores que ficam entranhadas na alma. E eu estou aqui para fazer esse trabalho junto com vocês. Isso, e mais do que a dor da manifestação no físico, né? É a dor da alma. E é disso que a gente está falando aqui. Essa dor. É isso. Muito orgulho de ti. Muito obrigada pela tua presença. Meninas, grande beijo. Todos que estão na live, o pessoal que é do grupo de apoio, muito obrigada pela presença. Eu não tenho nem o que falar. Muito obrigada. Eu estou muito feliz. Um beijo bem gostoso. Obrigada. Obrigada. Fiquem com Deus.